Vamos agora então ouvir a palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Eu fui convidado para falar com os irmãos sobre a ideologia de gênero, sobre as consequências da ideologia de gênero. E antes de falar sobre esse assunto, nós vamos ler essa passagem bíblica, tanto essa quanto outra que nós vamos ler daqui a pouco. Vou dar uma pincelada sobre esse assunto. Vamos ver a definição da ideologia de gênero. Vamos ver o que a ciência fala sobre esse assunto. Vamos ver as consequências desse assunto na sociedade. E em seguida a gente vai então parar para meditar sobre o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Todos acharam? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Eu uso lá na nossa igreja a Bíblia NVI, eu acho que vocês usam a revista atualizada aqui, não é isso? Na minha Bíblia ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora eu vou pedir para que todos leiam juntos na sua versão, na versão atualizada. Vamos lá? Todos juntos? Muito bem. Muito bem. Agora vamos ler o texto de Gênesis capítulo 5, verso 1 e verso 2. Gênesis capítulo 5, verso 1 e verso 2. Na NVI diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Muito bem, vamos agora orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano, estamos juntos nesta noite, reunidos em nome de Jesus Cristo, para ouvir a Tua voz. Já te adoramos com os louvores. Agora, Senhor, nós desejamos sinceramente ouvir a Tua voz. Cremos que aquilo que a Bíblia diz é o que o Senhor diz. E o que o Senhor diz é o que a Bíblia diz. Então, Pai, nós cremos que quando lemos este livro, nós estamos ouvindo a Tua voz. Peço ao Senhor que me conceda a Tua graça, a Tua sabedoria, que o Senhor me ajude, ó Deus, a ministrar a Tua palavra, a falar esse assunto tão delicado, tão polêmico e ao mesmo tempo tão necessário, ó Deus. Dá-me, ó Deus, a Tua sabedoria, usa a minha vida como o Senhor desejar, Pai, e que cada pessoa, ó Deus, que está aqui, seja ricamente abençoada pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, que possamos sair daqui compreendendo a Tua vontade a respeito deste assunto, que a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, venha iluminar as nossas vidas, venha alimentar a nossa alma, venha nos edificar esta noite, Pai. Que Teu nome seja glorificado, ó Deus, que a Tua vontade seja feita e que a igreja seja edificada no nome do Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que concordam com essa oração, digam amém e amém. Você sabe que crente não pode jurar, né? A Bíblia proíbe o crente de jurar, mas o crente pode prometer. Você me promete que não vai dormir na hora da mensagem? Por que eu digo isso? Você veio de um dia exaustivo de trabalho, acordou cedo, levou a criança para a escola, para os filhos para a escola de manhã cedo, depois foi para o trabalho. A mulher, quem sabe, de repente, voltou para casa para cuidar da casa, da família. E foi um dia exaustivo. Chega essa hora na igreja, de noite,
sentado nessa cadeira, para ouvir um pastor, é uma provação. Você tem que ter muita coragem de sair da sua casa depois de um dia cansativo ou depois de um dia de trabalho para vir aqui na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Eu sei então que você vai ser muito tentado a dormir, a cochilar, mas que o Senhor te ajude, que o Senhor mantenha você acordado para que você possa realmente sair daqui hoje, da casa de Deus, com a palavra de Deus no seu coração. Amém? Promete então que não vai dormir? E se eu ver alguém dormindo, eu posso acordar? Posso? Porque eu entendo o seguinte, poxa, você veio de casa ou direto do trabalho, você não veio para dormir, você veio para ouvir a palavra de Deus, estou certo disso? Então eu não vou deixar você dormir. Combinado? Beleza. Vamos lá. Primeiro vamos tomar conhecimento sobre a origem da ideologia de gênero. De onde surgiu essa ideia de gênero, que hoje tem sido muito debatido na sociedade, nas escolas, na faculdade. Em todos os setores a gente tem ouvido as pessoas falarem muito sobre isso. Um filósofo chamado Pedro Henrique, no seu blog, ele escreveu o seguinte: os requisitos mais longínquos desta ideologia encontram-se em Karl Marx, em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Livro onde ele pretende explicar a origem da realidade familiar através de um viés da liberdade sexual extremada. Pode-se também dizer que a ideologia de gênero tem o seu ponto de partida na ideologia marxista, na qual é impossível haver qualquer conciliação entre classes. Como o marxismo, a ideologia de gênero reivindica a abolição de todas as diferenças de sexo e gênero. Preste atenção para isso, que é importante para você entender a mensagem de hoje, tá bom? Tanto na sociedade como na igreja. Para fazê-lo é preciso desconstruir a influência da cosmovisão patriarcal perpetuada na cultura ocidental pela igreja cristã e sua Bíblia. Subverter a denominação masculina, presente real na sociedade e igreja por meio da imposição de uma cosmovisão feminina, ou, no mínimo, a abolição de todas as distinções claras entre sexo e gênero. Sabe quem falou isso? Nosso grande amigo Augusto Nicodemos. Conhece ele? Pois é. O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero, ou melhor dizendo, a ideologia da ausência de sexo, é uma crença. Guarde isso, que é importante. Essa pequena definição é importante da ideologia de gênero. Ela é uma crença. Guarde isso, não esquece não. Ela é uma crença, ok? Segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais e que, por isso, os chamados papéis de gênero, que incluem a maternidade da mulher, que decorrem das diferenças de sexos alegadamente construídas e que, por isso, não existem. São também construções sociais e culturais. Augusto Nicodemos, no Facebook, escreveu o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Bom, ele escreveu isso, mas não foi ele que falou isso, tá, gente? Segura aí para você, de repente, não confundir que foi ele, tá? É um conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Quem é que disse isso? Uma dona chamada Simone Beauvoir, do livro O Segundo Sexo, editado pela Nova Fronteira em 1980. Nicodemos então diz, em outras palavras, uma mulher é definida não pelo sexo biológico com que nasce, mas pela construção social da civilização. O site Gazeta do Povo disse o seguinte: teóricos da ideologia de gênero afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir a sua própria identidade.
isto é, seu gênero, ao longo da vida. Homem e mulher, portanto, seriam apenas papéis sociais flexíveis que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determine como tendências masculinas e femininas. Agora eu queria que você escutasse com bastante atenção agora essa definição com base em cima da principal defensora da ideologia de gênero, chamada Judith Butler. Certamente você já deve ter ouvido falar desse nome. Ela esteve aqui. Que dia é hoje? Hoje é dia 10, né? Parece que ela estava entre dia 8 e dia 9 no SESC, não sei de onde, não sei se é do Espírito Santo, por aí. E o pessoal estava fazendo uma movimentação aí para poder se manifestar contra a vinda dela aqui no Brasil e a sua palestra também. Então, essa dona aí chamada Judith Butler, feminista e conhecida por ser a teórica mais profunda da teoria de gênero, Butler, em seu livro Problemas de Gênero, concebe uma interpretação da sexualidade no mínimo assustadora. Olha só, para Judith Butler, devemos acabar com toda e qualquer classificação sexual. Não podemos e nem devemos considerar que as pessoas são naturalmente homens ou mulheres. Pois, para a autora, a sexualidade é totalmente arbitrária e modificável conforme o ambiente e os anseios emocionais de cada um. Ainda que sejamos biologicamente machos e fêmeas, as novas definições culturais de gênero devem sobrepor ao sexo biológico. Sendo assim, o que determina aquilo que somos enquanto gênero sexual, diz Judith, são nossas vontades e desígnios psicológicos e ou culturais. São nossas inclinações psicológicas momentâneas e os pendantes desígnios culturais que definem a que gênero pertencemos. A nossa natureza sexual nada mais é do que um dos múltiplos gêneros possíveis. Você encontra todo esse texto lá no blog do filósofo Pedro Henrique, ok? Você já deve ter ouvido falar de Malafaia. Eu não concordo com muita coisa que o Silas fala, mas sobre essa questão de ideologia de gênero, ele foi muito feliz nas suas colocações, que eu gostaria então de também compartilhar com você, porque transmite uma verdade sobre esse assunto. Ele define a ideologia de gênero como uma crença, como nós já vimos anteriormente, e não uma ciência, que os dois sexos, masculino e feminino, é uma construção social e cultural. Então, eu acho que, diante do que já ouvimos, já deu para você perceber que ideologia de gênero é um pensamento, uma crença de que o sexo é definido não pela biologia, mas pelo desejo do ser humano, pelas suas inclinações, ou pela cultura, ou pela sociedade. Biologia, esquece isso. Ciência, não importa o que a ciência diz. O que importa é o que você quer. Então, se hoje eu sou homem, amanhã eu quiser ser mulher, eu sou. Estranho essas coisas, mas vai retendo, vai guardando essas informações para você entender onde eu quero chegar daqui a pouquinho, tá bom? Silas diz que ideologia de gênero é um vale tudo. E é verdade. Hoje você é homem, amanhã você é mulher, depois você é outra coisa, você é o que você quiser. Isso é a ideia de ideologia de gênero, tá? Então, ele diz, é um vale tudo, pois aceita o sexo bestial, o sexo com animais, o incesto, o sexo com membros da família e a pedofilia, sexo com criança. Eu acho interessante esse comentário de Malafaia. Ele diz, é uma ideologia que cumpre
interesses da esquerda, que entende que o último reduto de autoridade é a família e quer, por meio dessa ideologia, destruir a família criar uma sociedade de informes para ser dominado por uma elite política. E sabe que essa definição de Malafaia é verdade? Porque em um dos livros de Judith Butler, ela deixa claro que essa questão da ideologia é uma questão política. Não sei se você lembra sobre a origem da ideologia de gênero. Essa ideologia começou com Marx, com Karl Marx. E qual era o objetivo de Karl Marx? Trazer uma igualdade na sociedade. Mas para haver essa igualdade na sociedade, tem que destruir a família. A família que eu e você conhecemos, que fazemos parte, que fomos formados, essa família tradicional, na ideia de Karl Marx, atrapalha toda a política comunista, socialista. Então, para isso é preciso destruir a família, para que o Estado reine e assim possa influenciar os nossos filhos. O desejo de Karl Marx não é que a família eduque os filhos, é que o Estado eduque os filhos. Então é preciso tirar a autoridade dos pais para colocar a autoridade no Estado. Então, qual é o objetivo de Karl Marx? É mudar o pensamento das pessoas, distorcer a visão da família, e isso começa com a ideologia de gênero. Entendeu? Quantos entenderam isso aí, digam amém. Beleza. Onde está a ideologia de gênero? É impressionante, você vai encontrar a ideologia de gênero em vários setores. Você vai encontrar nas artes, você vai encontrar nas escolas, nas faculdades, você vai encontrar até mesmo em novelas. Você percebe a que ponto chega a mídia, a novela, para poder querer incutir na cabeça da gente essa ideia de ideologia de gênero? Você tem que desprezar o seu corpo. O que o seu corpo é não tem valor nenhum. A biologia não significa nada. Para você manter a ideologia de gênero, você tem que matar a biologia. Você tem que matar a razão. Você tem que anular a ciência. Para a ideologia de gênero, ciência não significa nada. Só significa quando é do interesse deles. Quando não é, é desprezível, é insignificante. Então, o corpo não diz nada. O que diz é apenas a cabeça. Seguindo essa linha de raciocínio, eu vi hoje um vídeo de um jovem entrevistando universitários na Universidade de Washington. E ele, falando desse assunto de ideologia de gênero, né? Ele começou então a fazer perguntas, o que eles achavam sobre a ideologia de gênero, e a maioria dizia, a gente encara isso como uma coisa natural, não tem problema nenhum não. A maioria do pessoal já estava assim com a cabeça feita em relação a essa questão de ideologia de gênero. Ele perguntou, você vê algum problema de homem e mulher usar o mesmo banheiro? Ou seja, não tem nenhuma restrição no banheiro? A pessoa, não tem nada a ver não, beleza, é assim mesmo. Então quer dizer que a mulher pode ser homem pode ser mulher? É, pode ser, não tem problema não. Então agora ele começou a fazer algumas perguntas, do tipo assim, e se eu disser para você, ele é um americano branco, louro, ele disse assim para os entrevistados, e se eu disser para você que eu sou um chinês? Você vai acreditar? Bom, peraí. Bom, se você tiver bons argumentos, disse um. Ora, outra disse, se você acredita que é isso, então você é. Olha a situação. E ele media mais ou menos 1,60 m e pouco. Ele disse, e se eu disser para você que eu tenho 2 metros de altura? Aí o pessoal olhava assim para ele assim, mas 2 metros de altura? Mas eu estou dizendo que eu tenho 2 metros de altura, você acreditaria? Aí o pessoal,
Sim, não. Se você provar que tem 2 metros, beleza. Aí ele chegou e disse assim, e se eu te disser que eu sou um chinês do sexo feminino? E foi enrolando. E foi enrolando mais nessa turma, para mostrar com essas perguntas que a tese da ideologia de gênero não tem lógica alguma, não tem fundamento algum e foge da razão. Porque se uma mulher pode dizer que é homem, então eu que sou brasileiro, eu posso dizer que eu sou japonês. Se eu tenho 1,93 m, eu vou dizer que tenho 1,5 m. Ora, é o mesmo argumento, é o que eu penso, é o que eu acho. Não é um fato, não é a realidade. Está entendendo o raciocínio? Então vale tudo. Entendeu isso aí, gente? Quem entendeu isso aí, diga amém. Pois é, então, a realidade não conta. O que conta é a sua imaginação, o que você pensa, o que você acha, o que você quer, ponto. Veja então como que a base da ideologia de gênero não tem lógica, não tem fundamento. Agora vamos ver o que a ciência diz sobre a ideologia de gênero. A ciência diz que a sexualidade no ser humano tem 3 funções: dualismo contrários, complementariedade e fecundação. A criança, quando nasce, tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. A ciência comprova isso. Agora eu vou pedir para o nosso amigo ali colocar, por gentileza, o vídeo da médica, que vai defender essa tese que eu estou dizendo para você. Tá bom? Vamos assistir? Com a palavra, Carla Dorgan, da AMD, com prazo regimental de 3 minutos. Meu nome é Carla Dorgan, sou médica, eu venho falar de gênero, mas eu não renuncio, respeitosamente peço a palavra, porque não sinto que minha fala foi contemplada nas falas anteriores. O que venho falar é de outra qualidade, eu venho falar de ciência, não venho falar de percepções sociais, eu venho falar dos estudos de gênero. Venho em nome de uma associação de médicos que estuda questões de diversidade, entre elas a dos gêneros. Frente ao que temos encontrado, nos vimos obrigados a vir aqui e pedir a retirada de todas as referências à identidade de gênero na base. Explico, mas quero antes de tudo deixar bem claro que não venho aqui falar contra pessoas, mas contra ideias, e a estas não contraponho minhas próprias ideias, mas sim fatos científicos. O que encontramos, repassando pesquisas após pesquisas, é que não há base científica nenhuma que sustente as hipóteses dos ideólogos de gênero. Trago como contribuição esse texto, redigido por nós, de diferentes especialidades médicas, no esforço de reunir as diversas linhas de estudo que vêm esclarecendo muitos enganos da, sim, ideologia de gênero. Vou comentar aqui, a título de exemplo, apenas uma dessas várias linhas de estudo. E escolho essa porque ela desmonta logo um importante fundamento da ideologia, a ideia de que as crianças, ao nascerem, são indiferentes em relação ao gênero, de que gênero é uma construção sociocultural imposta. A ciência prova justamente o oposto a alegações dessa natureza. Vários estudos com primatas evidenciam a preponderante tendência de machos a se comportarem como machos e escolherem brinquedos tidos por tipicamente masculinos e as fêmeas os tipicamente femininos. Não há cultura aqui. Portanto, isso aí não depende de fator cultural. Também o fator social não é nada determinante como pretende a ideologia. Pesquisadores fizeram intervenções diversas, tanto nos fatores biológicos como nos sociais nesses estudos, mostrando com clareza a força que a biologia exerce aqui. Quando passamos para meninos e meninas, nisto, a ciência também já tem uma forma completamente resolvida, e os dados são muitos. Portanto, em gênero, a influência social, se existe, não é crucial, e se atua, é dentro dos limites que o próprio corpo já traz em si. Então, repito, não há base científica nenhuma que sustente ideologia de gênero. E sendo assim, não há nada que justifique aplicá-la nacionalmente em toda a rede pública e privada de ensino.
Não façam de nossa educação o experimento que falta à ideologia de gênero. Nossas escolas não são laboratórios. Nossas crianças não são cobaias. Então essa médica, ela deixou claro em suas palavras que o que define o sexo não é a sociedade, não é a cultura. A biologia tem uma forte influência no sexo do ser humano. E ela então deixa claro que a ciência desmonta qualquer pensamento de ideologia de gênero. Continuando. A ciência também nos diz que todos nascem com sexo biológico. No gênero humano nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico isso. Não é a ideologia que marca o nosso sexo. Para a ciência, não é a ideologia que marca o sexo. Eu estou falando tudo isso para vocês perceberem que quando eu falar o que a Bíblia diz, não é só o que a Bíblia diz, mas é o que a ciência também diz. E isso é importante a gente parar também para saber, para tomar conhecimento, tá bom? Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo. Isso é uma conclusão da Associação Americana de Pediatras, tá? Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, ok? Muito bem. Quais são as consequências da ideologia de gênero? Isto não é algo normal, tanto não é algo normal, que traz sequelas, traz consequências para a pessoa que abraça a ideologia, para a família e, consequentemente, para a sociedade também. Não tem como. Sempre vai trazer consequências. Ela rouba a identidade do ser humano de ser homem ou mulher. Ela rejeita a razão, a experiência e a ciência. Ela erotiza as crianças. As crianças já estão sendo erotizadas com essa questão da ideologia de gênero. Elas já estão tendo contato com a questão de sexo, atividade sexual, por causa da ideologia de gênero. E, por fim, ela destrói a família e atinge interesses políticos da esquerda. Agora eu queria pedir, por gentileza, que coloque, por favor, o vídeo que fala sobre as consequências da ideologia de gênero, que foi feita por um professor que fala das consequências da ideologia de gênero lá na Europa. Assista esse vídeo comigo, por favor. Obrigado. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não. Pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural maturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão, e que está organizada para destruir nossas famílias.
Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Então você veja que agora é uma avaliação de um professor. Não é pastor, não é padre, não é um religioso, é um professor que está falando sobre as consequências da ideologia de gênero. Antes nós vimos um vídeo de uma médica mostrando claramente pela ciência de que não há fundamento para a ideologia de gênero. Tudo isso é importante você tomar conhecimento para você ver que o que nós vamos ler na palavra de Deus, a ciência comprova, pessoas que estudam também estão comprovando o que a Bíblia diz. Então nós estamos vendo primeiro o que as pessoas estão falando, depois a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Meu jovem, tem um vídeo aí do Pondé? Oi? Do Alexandre Garcia? Pode colocar para mim, por favor. Vamos agora encerrar com esse vídeo aí, tá? Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto muito delicado. E quem vai falar nem sou eu. É o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, e aqueles do gênero humano, isso é gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos. E esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram ser tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente que estejam confusos com o sexo acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero.
Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos, né? Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia gramscista do que a ciência da biologia. Da África do Sul, Alexandre Garcia. Agora eu quero passar para vocês o que a Bíblia fala sobre a questão do sexo. Você percebeu que na ideologia de gênero o sexo é definido pela pessoa? Percebeu? Porque é uma questão de crença. O corpo não diz nada, a biologia não diz nada, a ciência não diz nada, a razão não diz nada. Então, o que é que define o sexo na ideologia de gênero? A pessoa. A pessoa. Se ela quer ser mulher, ela vai ser. Se ela quer ser homem, ela vai ser. Então, essa é a tese da ideologia de gênero. Muito bem. Então, neste caso, quem define o sexo é a pessoa. Mas você vai saber que na Escritura, quem define o sexo é o Criador e não a criatura. E esse é um fator que eu e você precisamos parar para entender e ter convicção sólida sobre isso. Não sou eu que defino o sexo, eu sou criatura, eu fui criado por Deus. E é Deus que define o meu sexo. É o Criador que define o nosso sexo. Não é a minha cabeça, não é o que eu acho, é o que Deus determinou. E é isso que nós vamos ver agora. O sexo foi definido pelo Criador e não pela criatura. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz assim, acompanhem comigo na sua Bíblia, por favor. Você acredita que a Bíblia é regra de fé e conduta? Quem crê, diga bem. Você acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus? Toda? Inclusive Gênesis? Ótimo. Então, uma vez que nós cremos que toda a palavra de Deus, toda a Escritura foi inspirada por Deus, toda a Escritura. Sendo assim, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E o que ela diz é o que Deus diz. Então, veja o que diz a palavra de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Repare, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o ser humano, criou homem e mulher. Percebeu? Essa é a verdade que a Bíblia nos apresenta. Quando o Criador criou o ser humano, criou homem e mulher. Portanto, só existe dois sexos. Sexo masculino, sexo feminino. Quem crê nisso, diga amém. Deus, portanto, é o autor da sexualidade. No texto de Gênesis, no capítulo 5, verso 1 e verso 2. Primeiro nós vimos aí em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que Deus é o Criador do homem e da mulher. Agora, nós vamos entender que Deus é o autor da sexualidade. O texto diz assim no versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Gênesis. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, repare, homem e mulher os criou, mais uma vez dizendo que nós lemos no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis,
Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. William MacDonald, um comentarista bíblico, diz o seguinte: a Bíblia apresenta a origem dos sexos como um ato criativo de Deus. Olha o que ele vai dizer agora. A evolução até agora não conseguiu explicar como surgiram os sexos. A evolução não explica, mas a Bíblia explica. Deus criou homem e mulher, e quem crê nisso, diga amém. É interessante nós percebemos que Deus primeiro criou o sexo masculino e em seguida criou o sexo feminino. Como é que a gente percebe essa distinção de sexo? Homem, mulher. É só você ler o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 22. Olha lá comigo, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Na Bíblia, NVI, Gênesis 2, 22, está assim: com a costela que havia tirado do homem, sexo masculino, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha a distinção de sexo. O homem já existia, a mulher não. Então, Deus percebeu que não era bom que o homem vivesse só. Então, iria providenciar uma auxiliadora para ele. Ele faz o homem cair no sono. Enquanto o homem está dormindo, Deus tira uma parte da costela do homem e faz a mulher, sexo feminino. E aí nós vamos entender que Deus criou o casamento heterossexual. Homem, mulher. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: por essa razão, o homem, sexo masculino, deixará pai, olha a formação de família, pai, sexo masculino, e mãe, sexo feminino, e se unirá à sua mulher, sexo feminino, e eles se tornarão uma só carne. Casamento para Deus é heterossexual. É homem e mulher. Ele deixa pai, mãe. Percebe? Vai se unir à sua mulher. Então, Deus criou o casamento heterossexual. Por que Deus criou o casamento heterossexual? Porque Deus criou homem e mulher. Amém, gente? Olha, nós, além de crermos que a palavra de Deus é regra de fé e conduta e que ela foi inspirada por Deus, nós somos seguidores de Jesus. Nós somos cristãos. Então aquilo que Jesus disse tem muito peso para nós. Talvez alguém diga assim: ah, mas isso aí é o primeiro livro da Bíblia? Um livro muito antigo, escrito por Moisés? Faz parte do Pentateuco? Será que vale a pena confiar nesse texto? O nosso Senhor Jesus confiava nesse texto. Ele citou esse texto. Ele usou esse texto como base que nós acabamos de ler para afirmar o que eu estou afirmando para você, que Deus criou homem e mulher. Para Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, Deus criou homem e mulher. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 19, do verso 1 ao verso 6. É estranho, né? Os defensores da ideologia de gênero querer acabar com a família, querer tirar o poder da influência da família e querer ditar, olha só,
ditar, impor por um pensamento, por uma crença, como que os nossos filhos têm que ser. Se eles querem respeito, eles devem respeitar aquilo que já existe. Concorda comigo? Não é verdade? Então, se nós cremos assim, então a nossa crença deve ser respeitada. Nenhuma outra crença pode nos obrigar a pensar diferente. Tem que haver um respeito. Mas eles querem impor a ideologia de gênero. Essa que é a questão. Por isso que o MEC está aí procurando sempre um jeitinho de querer colocar a ideologia de gênero nas escolas. E nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Aqui, então, estou sabendo que existem alguns irmãos que estão se mobilizando em Juiz de Fora, junto com os vereadores, exatamente trabalhando contra essa questão da ideologia de gênero nas escolas de Juiz de Fora. E é importante que você apoie esse trabalho, porque já pensou se a escola determinar o sexo do seu filho pela ideologia de gênero, vai ser um problemaço para a gente, irmãos. E você como pai, você como mãe, precisa saber o que seu filho tem aprendido na escola, qual é o conteúdo que está nos livros dos seus filhos, para verificar se realmente está ou não a ideologia de gênero presente nos livros do seu filho. E sabe, tem muita gente que tem se descuidado disso, e a gente tem visto que muitos filhos estão tendo a sua cabeça mudada pela influência da ideologia de gênero. É impressionante, gente. E nós temos que atentar para essa questão, tá bom? Bom, Mateus capítulo 19, do verso 1 ao verso 6, eu vou ler na tradução da NVI. Diz assim, acompanhe comigo na sua versão, por favor. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Note a resposta de Jesus. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio, note, o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Vocês não leram isso? Leram o quê? Que no princípio, o Criador os fez homem e mulher. Então Jesus, nessa passagem bíblica, ele deixa claro que de fato o Criador é o autor do sexo. É Deus quem define homem e mulher. Não é a criatura, não é a minha cabeça, é o Criador. E quem crê nisso, diga amém. Eu quero então concluir dizendo o seguinte. Diante do que nós vimos, e diante do que a Bíblia nos ensina, a ideologia de gênero é tão antibíblica, escute isso, ela é tão antibíblica que passa a ideia de que Deus não foi perfeito ao criar o homem. Quando um crente abraça a ideologia de gênero, ele está dizendo que Deus foi imperfeito. Só que Deus fez tudo perfeito. Quando Deus criou o homem, ele diz, isso é bom? Foi bom. Você e eu somos obras do Senhor. Você é uma criatura de Deus. E se Deus fez você homem, é para você ser homem. Se Deus fez você mulher, é para você ser mulher. Amém, gente? Em segundo lugar, a ideologia de gênero é uma ofensa e agressão contra a divindade. Não só contra Deus, mas contra a natureza, contra a razão e contra a ciência. Escute isso. A ideologia de gênero é uma ofensa e agressão contra a divindade, contra a natureza
contra a razão e contra a ciência. A ideologia de gênero, escute isso, é uma forma de normalizar o anormal. Para nós, qualquer coisa que foge do normal, nós entendemos como algo anormal. Mas a intenção do criador da ideologia de gênero é tornar normal uma anormalidade para atingir um fim político. Entendeu? Às vezes a gente pensa que é para defender a minoria, os indefesos. Não! Vai estudar história e você vai ver que o propósito da ideologia de gênero é uma só, é uma questão política, é atingir um fim. E a ideologia de gênero é um novo nome dado para o que a Bíblia chama de pecado. É só um novo nome. O que a ideologia de gênero quer que a gente encare como algo normal, como uma coisa ética, como uma coisa moral, a Bíblia chama isso de pecado. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, se você quiser acompanhar comigo, pode acompanhar, por favor. Eu disse que a ideologia de gênero é um novo nome dado para o que a Bíblia chama de pecado. O que eles chamam de ideologia de gênero, a Bíblia chama de pecado, chama de corrupção, chama de perversão moral. E Paulo diz assim para Timóteo, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não foi feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, escute isso agora, para os que praticam imoralidade sexual, que é qualquer atividade sexual fora do casamento. E também diz, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. A lei de Deus, ela foi feita para pecadores. Foi feita para dizer o que é pecado, o que é certo, o que é errado. A lei foi feita para mostrar que nós somos pecadores. E como pecadores, nós pervertemos muitas coisas, até mesmo a nossa área sexual. Até a nossa cabeça, até a nossa mente, ela vai sendo pervertida por causa do pecado. E quem entendeu isso aí, diga amém. O que o homem chama de ideologia de gênero, antes era chamado de perversão. Amados, eu quero ler um texto para vocês, para encerrar a minha reflexão nessa noite. Está em 1ª Carta aos Coríntios. Vai lá comigo, por favor. Eu vou usar aqui a sua versão. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha que coisa linda Paulo vai dizer agora no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. O quê? O que eles foram? Foram ladrões, foram impuros, foram idólatras, foram adúlteros, foram efeminados, homossexuais,
sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, etc, etc. Tais fostes alguns de vós. Mas ele diz, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fostes, não são mais. Porque eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram santificados pelo Espírito Santo, foram justificados em Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos transforma, irmãos. Antes éramos assim, hoje não somos mais. É por isso que você vê que pessoas que outrora eram tão corrompidas moralmente, tão pervertidas, hoje são novas criaturas, porque elas foram lavadas, foram santificadas, foram justificadas. É Cristo que nos transforma. Onde eu quero chegar? Nós fomos criados por Deus, mas o pecado nos deformou, mas a graça nos transformou. Que coisa maravilhosa, né? Deus nos criou de uma maneira perfeita, criou homem e mulher, mas entra o pecado num cenário, deforma o homem. E o homem começa a perverter muitas coisas por causa do pecado, mas aí vem o Senhor Jesus, a graça de Deus, e quando alcança o homem, transforma o homem. O lava, o santifica e o justifica. Quem nos transforma é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós cremos em Jesus. É por isso que nós o adoramos. É por isso que nós o invocamos. É por isso que nós o servimos. Um dia nós fomos assim. Hoje não somos mais. Hoje nós somos filhos de Deus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche seus olhos. Obrigado pela sua atenção. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite, nós ouvimos médicos, professor, jornalista, cientistas dizendo os seus pareceres a respeito da ideologia de gênero e vimos, sobretudo, ó Deus, o que o Senhor nos fala a respeito disso. Nós cremos que fomos criados por Ti. Nós cremos que o Senhor criou o homem e a mulher. Portanto, para nós cristãos, nós não cremos na ideologia de gênero. Entendemos apenas que é uma crença, não é uma ciência, porque a ciência refuta essa crença. Percebemos então que a ciência está do lado da Bíblia, que a ciência se harmoniza com a Escritura, que a ciência confirma o que a Escritura diz. Temos a nosso favor a ciência, Pai. Não somente a Tua palavra, Senhor, mas os homens confirmam que a Tua palavra nos ensina. E nós Te louvamos pela Tua palavra, porque ela nos ilumina, ela nos direciona, Deus, a Tua vontade, ela nos guia a toda a verdade. E nós Te louvamos, ó Deus, por termos a Tua palavra à nossa disposição. Eu oro, meu Deus, para que a Tua graça alcance vidas aqui nesta noite, Pai. Que a Tua graça venha trazer essa experiência do ser humano ser lavado pelo sangue do Cordeiro, dele ser santificado pelo Espírito, dele ser justificado em Cristo Jesus. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que tem um poder de transformar as nossas vidas, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa noite. Obrigado pela vida de cada pessoa que pôde comparecer aqui, ó Deus, neste lugar, neste encontro, meu Deus. Ajuda-nos, Pai, a cuidarmos dos nossos filhos, a ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Dá-nos sabedoria, meu Deus, para instruir os nossos filhos contra essa ideologia de gênero e que cada um de nós venhamos nos posicionar biblicamente em relação a esse assunto. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, em o nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua atenção.